Bom, pessoal, boa noite a todos. Vamos começar esse webinar super especial hoje, com a presença de uma pessoa ilustríssima, modesta, que não queria que a gente falasse sobre o currículo dele, mas vamos falar sim. O doutor Alexandre é infectologista, é prata da casa, atua nesse momento no Eduardo Menezes como preceptor do programa, já foi coordenador da Coreme de lá e tem uma ampla experiência com esse assunto que ele vai falar hoje para a gente na Santa Casa e também um pouquinho lá na Unifenas, né, Alexandre? E ele é mestre e doutor em infectologia e medicina tropical pela UFMG e também desenvolve pesquisas nessa área. Então, a gente soube, né, da participação dele no LACRE esse ano, ficamos morrendo de vergonha dele ainda não ter falado aqui para a gente, né? Falando lá num evento internacional na área das residências. E aí a gente fez convite, ele topou e estamos aqui hoje para falar de uma coisa super importante na residência, que é a avaliação, né? Esses dias, inclusive, a gente esteve no João 23 fazendo rodadas de conversa lá. Tem vários, já estou vendo aqui, vários supervisores de vários programas de residência, alguns residentes também, nós convidamos todo mundo. E o desafio para a FEMIG, para os hospitais e até para o próprio Eduardo Menezes, né, Alexandre, é mudar mesmo esse paradigma. Então, a gente tem feito esses diálogos, né, por meio dos webinários com pessoas que já têm tido experiência nessa área, e aí o Alexandre vai trazer um pouco da experiência dele lá na Santa Casa. Então, aproveitem, no finalzinho a gente abre para perguntas, dúvidas, tá? Então, Alexandre, fica à vontade. Obrigado, Elaine, pelo convite. Obrigado, Thalita, né, que estão aí nessa luta, né, da coordenação das residências FEMIG. Eu tive o prazer de contribuir aí um tempo, né, como Coreme aqui e ajudando também, né, nessas discussões da coordenação. Eu acho que as duas fazem muita diferença, né? Quem aqui for de Coreme, né, saibam que podem sempre contar com esse apoio super qualificado, né, das duas e do resto da equipe também que estão por lá. Então, Já começou? Vou deixar a chave para você, vou pegar. bom, então vamos retomar aqui que teve um... Achei que eles iam me trancar aqui no auditório, mas acho que está tudo bem. Então, retomando, assim, é um prazer falar desse assunto, né, avaliação, que eu tenho me envolvido bastante, principalmente na discussão de avaliação de competências. E como algumas pessoas já me precederam aqui falando de avaliação de competência, de EPAs, né, eu optei por fazer uma abordagem um pouco diferente em relação às anteriores. Meu foco não vai ser tanto nas EPAs em si, mas um contexto um pouco mais abrangente da avaliação de competências como um todo, de estratégias, de como integrar, né, como fazer diferente, a gente tentar movimentar, avançar um pouco mais, né, nos processos de avaliação dos nossos residentes, que é um processo tão importante, né? Bom, então, antes de começar, só separar a avaliação em dois momentos. Vocês viram que o tema, o título ficou, né, integrar para certificar. Então, apesar do título da apresentação ter o foco na avaliação certificativa, somativa, eu gostaria de destacar que a maior importância da avaliação, da gente fazer uma avaliação bem feita, é, de fato, a avaliação formativa. Ela deve constituir o cerne, porque é a avaliação voltada para acompanhar o desenvolvimento do residente, ajudá-lo a adquirir competências ao longo dos 2, 3, 4 anos da sua formação, né, na residência médica. Então, né, eu vou falar um pouco da avaliação formativa, que eu acho que é a grande importância, e depois, no final, um pouco, né, de como integrar, né, os processos para que a gente possa também certificar o residente, né, ao longo de algumas etapas da sua formação. Então, a avaliação formativa, né, é aquela constituída basicamente por feedback, quer dizer, aquele retorno que a gente dá para o residente, né, e eu acho que vale a pena, se ainda não teve, né, Elaine, depois ter uma discussão boa aqui sobre feedback. Tá? Imagino que vocês já tenham trazido pessoas também para falar sobre isso, mas eu acho que é um tema muito importante, que parece meio... um tema parece fácil e simples, mas tem uma discussão bem interessante em relação à teoria e processos, né? Então, acho que se ainda não foi debatido aqui para esse espaço, né, não foi trazido para esse espaço esse tema, ele é fundamental.
porque apesar de ser simples e todo mundo achar que sabe dar feedback, a gente sabe que tem uma técnica e tem algumas estratégias bem interessantes para a gente poder discutir e apresentar sobre isso. Então, a avaliação, quando a gente avalia o nosso residente, o principal foco dela é a formação, que vai então acontecer ao longo de todo o processo, mas que em alguns momentos a gente vai precisar certificar esse residente, né? Seja em avaliações trimestrais, anuais, ou eventualmente até na conclusão da residência, a gente precisa, em alguns momentos, definir se ele está apto ou não, né, para progredir, ou eventualmente até para ser certificado, né? Porque hoje em dia a gente trabalha muito a certificação por tempo, quer dizer, depois de 2 anos, depois de 3 anos ele vai ter o diploma, mas a gente sabe que essa não é a forma mais correta. A forma mais correta é realmente a gente certificar que ele está pronto para receber esse diploma, pronto para ser especialista, pronto para atuar dentro daquela especialidade, uma vez que ele concluiu o programa. Lembrar que o nosso, né, sistema atual, o residente que conclui a residência, ele registra a especialidade, né? Então isso é uma responsabilidade muito grande de nós, como coordenadores de programas de residência, em relação a isso, né? Uma vez que o residente nosso termina, a gente assina a conclusão dele, ele automaticamente é um especialista naquele assunto. Então esse é o momento que a gente tem que fazer também essa avaliação somativa, que vai ocorrer ao final de algumas etapas do processo de formação, e ela é usada, seja para selecionar, ou no caso aqui da residência, o foco aqui é na certificação. Então, acho que é interessante a gente ter essa visão, né, da formativa e somativa e como é que as duas coisas contribuem, né, ao longo do processo da residência médica. Bom, essa pirâmide de Miller é uma pirâmide muito clássica, né, na educação, imagino que todos vocês já tenham tido contato com ela, mas não tem como a gente deixar de trazer, né, para uma discussão de avaliação, e principalmente quando a gente fala em avaliação em cenário real, né? Então, essa pirâmide ela tem como base, né, avaliação apenas do conhecimento, ou seja, se o aprendiz, o aluno ou o residente sabe determinado assunto. A gente sobe um pouco nessa pirâmide e vamos chegar no momento em que a gente vai tentar entender se o residente sabe como faz. Subindo um pouco mais na pirâmide, nós vamos ter o... Peraí, deixa eu voltar aqui só um segundo. Sabe como faz? Vai ter o mostra como faz. E o topo, que realmente é o cerne da residência, é observar ele fazendo. Então, está no ápice da pirâmide Miller, né? Mas tanto faz como mostra como faz, a gente já consegue avaliar, né, não só conhecimento, mas também habilidades, e principalmente no topo da pirâmide, no faz, a gente vai avaliar também atitude, que é muito importante, né? Muitas vezes a nossa residência a gente acaba avaliando conhecimento, eventualmente habilidades, mas as atitudes deixam muito a desejar, principalmente no processo mais estruturado de avaliação e feedback. E não podemos deixar isso de fora, né? Porque o que nós temos hoje em dia, né, é realmente pensar em todos os domínios de competência e avaliar eles da melhor forma. E quando a gente fala em competência, né, a definição dela são características que descrevem pessoas. E é muito comum a gente usar esse acrônimo, né, o CHA, que é o conhecimento, habilidade e atitude, né? E aí lembrar que a competência não é algo único, né? E eu gosto muito da estrutura, né, do CAMEDS. Existem outras estruturas também, mas eu trouxe aqui a do CAMEDS para exemplificar os grandes domínios de competência, que não basta só o expertise técnico, que muitas vezes é o foco do nosso processo de avaliação. A gente precisa avaliar também esse residente, enquanto líder de uma equipe, né, enquanto uma pessoa que advoga pelos direitos de saúde da população, enquanto um residente que sabe se comunicar bem, que ele colabora com a instituição, colabora com os colegas, né? O profissionalismo, os aspectos éticos, né? O altruísmo, né? A questão da responsabilidade social. Então, muitas vezes a gente fica muito focado na questão técnica, e eu acho que a gente abrir um pouco a nossa mente, né? Trabalhar com esses grandes domínios de competência e tendo como referência, né, como eu falei, uma matriz como essa do CAMEDS, é muito importante para que a gente abra o nosso olhar e saiba que ao avaliar o residente, eu tenho que estar atento a esses diferentes domínios de competência e não apenas ao expertise técnico, ou seja, ao conhecimento e habilidade técnica dele. Eu não estou dizendo que isso não é importante, é fundamental também que ele saiba, né, tenha o conhecimento daquela conjunto de doenças, do tratamento, diagnóstico, né, e que tem as habilidades também procedurais, mas não podemos deixar de avaliar também as outras habilidades que permeiam, inclusive, né, a gestão do tempo, né, todas essas habilidades aí que permeiam a prática, porque muitas vezes deixa a desejar. E muitas vezes a gente promove um residente ou certifica um residente que tem o conhecimento teórico ou técnico bom, mas que ainda tem lacunas em alguns domínios de competência aqui apresentados.
A discussão da falta de avaliação em cenário real, ela é antiga, né? Na década de 90, a gente já tem artigos aí colocando que a falta de avaliação e feedback, né, observação direta, é uma das deficiências mais graves da formação médica, e isso não é diferente no Brasil. E a partir, então, dessa discussão da década de 90, é que surge no início do 2000 um retorno à questão da importância que a gente precisava avaliar, não dá mais para a gente ficar fingindo que está avaliando residente, fingindo que está aplicando prova e achando que isso aí é suficiente para certificá-lo. E aí volta a ganhar força o conceito de educação baseada em competência e principalmente da avaliação baseada em competências. Né? E aí surge nessa época grandes movimentos e publicações, e os Estados Unidos e a Europa começam já a se movimentar no início dos anos 2000, né, em direção a uma avaliação baseada em competência. E aí, quando a gente discute avaliação em cenário real, além da gente avaliar pouco, a gente avalia mal. Porque a avaliação em cenário real, ela traz com ela alguns desafios, como esse apresentado, a leniência, né? As pessoas relutam, pode ser de forma deliberada ou não, em avaliar negativamente o aprendiz. Ah, não quero criar conflito com o meu residente, é melhor ser um preceptor bonzinho. Se eu colocar alguma coisa negativa, eu vou ter que gastar tempo explicando e contribuindo para a formação. Então, a gente sabe que a leniência permeia muito do processo avaliativo em cenário real. O viés de memória, que é muitas vezes você deixar para fazer uma avaliação depois de 3, 4 meses, aí você nem lembra mais, né, como é que estava esse residente no início do processo. E um outro ponto importante que é o tal do efeito halo, que é você deixar sua avaliação ser contaminada por uma determinada característica. Ou seja, o residente que às vezes é muito simpático e bom comunicador, você foca nisso e essa avaliação positiva sua contamina todos os outros domínios de competência. Ou o contrário, aquele residente que às vezes você tem uma relação difícil, né, acha o residente um pouco antipático, e aí você deixa também essa sua relação, né, ou a avaliação de um ponto específico contaminar todos os outros domínios de competência. Então, a leniência, efeito halo, viés de memória são coisas que agregam ainda mais dificuldade, né, à avaliação em cenário real, que já é tão frágil no nosso sistema. Outro ponto importante é o foco excessivo, né, que muitos preceptores têm na questão quantitativa. Não valorizam, né, formatos de avaliação que são mais qualitativos, e esse foco no número é um foco inadequado para boa parte da avaliação que a gente vai fazer durante, né, a residência médica. Então, a avaliação hoje em dia de competência é uma avaliação muito qualitativa, que por mais que eventualmente a gente use algum número, como, por exemplo, nível de autonomia para praticar, nível de confiança no caso de EPAs, né, esse número em si, na verdade, ele é mais um número para facilitar um pouco a comunicação, mas por trás ele traz conceitos muito qualitativos, né, de confiança, né, de estágio, aquele residente, né, já está proficiente, ele já é competente. Então, hoje em dia, a tendência da avaliação de competências é caminhar para o qualitativo, né, evitando números que nos trazem uma falsa sensação de segurança, né, e muitas vezes tem por trás muitas armadilhas, né? As pessoas gostam de número, fazem uma média, uma dispersão, mas a gente sabe que na residência a avaliação numérica, né, ela não é a que traz maiores informações, né? E isso traz um pouco o que a gente chama de falácia de McNamara. O McNamara era o ministro, né, da defesa do governo americano na época da Guerra do Vietnã, e ele falava que tudo tinha que ter número. Então, ele avaliava, por exemplo, o esforço de guerra dos Estados Unidos estava indo bem pelo número de mortes de vietnamitas, de americanos, né, número de territórios conquistados. Então, ele era muito numérico. E foi muito criticado, porque o que falava com ele, falava, olha, não adianta a gente medir o nosso progresso só com esses números que você está observando. E ele tinha uma observação que era o seguinte, se eu não consigo observar, isso não tem importância. Se eu não consigo quantificar, isso não tem importância. Isso, hoje em dia, né, caiu por terra. Então, muitas vezes, quando se discute avaliação, se fala dessa falácia do McNamara, que é a tendência de quantificar tudo, e algo que você não consegue quantificar, em vez de você avaliar qualitativamente, você fala, não, eu não vou usar isso aqui, não. Por exemplo, atitude do residente, por exemplo, se ele faz uma boa gestão do tempo na consulta, como é que eu vou quantificar isso? Eu não consigo, então não vamos medir, não mexe com isso, não. Faz aquela provinha lá e vamos resolver isso com a prova, o residente que tirar acima de 6 em 10, a gente aprova ele. E a gente sabe que isso não é o mais adequado e correto para esse processo de formação baseado em competência. E uma coisa importante que eu acho legal a gente trazer é o seguinte, quando se fala em currículo baseado em competência, é difícil a gente estabelecer um currículo por competências na residência médica no Brasil nesse momento.
Porque se a gente pegar um currículo baseado em competência pela definição, ele não deveria ser baseado em tempo, mas sim baseado em alcance de competências. E a gente sabe que existe uma série de regras legais, inclusive a bolsa, né? Inclusive a questão mesmo normativa, de que a gente não consegue graduar um residente ou certificá-lo antes do prazo estipulado. E da mesma forma, a gente não consegue prorrogar esse residente, deixá-lo mais tempo, porque também existe uma série de amarras legais que nos dificultam. Mas o fato de a gente não conseguir trabalhar a educação baseada em competências integralmente, a gente consegue, dentro de um currículo tradicional, ditado por tempo, que é o caso da residência, introduzir a avaliação por competência. E aí, é claro, a gente tem que ser um pouco mais criativo e tentar arrumar alguns espaços dentro do nosso currículo para remediação. E, eventualmente, até espaços dentro do nosso currículo para o residente que está tendo um desempenho muito bom poder avançar ainda mais, né? Porque eu vejo, por exemplo, na minha prática, imagino que seja também da prática de vocês, né? Eu tenho um residente aqui atualmente no hospital que ele é um excepcional no atendimento ambulatorial. Ele é um residente que ainda tem mais 6 meses de ambulatório e eu, sinceramente, acho desperdício ele ficar 6 meses dedicado ao ambulatório pelo nível de competência que ele já está no meio do R2. Então, o ideal é que eu pudesse flexibilizar, né, esse residente para substituir pelo menos parte desses ambulatórios que faltam por outras atividades em que ele precisa desenvolver melhor as competências, ou mesmo até competências extras, né, que ele queira adquirir. Então, isso são exemplos. E da mesma forma, aquele residente que ainda está muito falho, ele está muito ruim naquela competência, a gente precisa ter um espaço. Vamos imaginar que ele não conseguiu desenvolver bem as competências de tratamento de um paciente crítico na terapia intensiva. E, de repente, ele está acabando o estágio de CTI e não tem mais CTI do resto da residência, 1 ano e pouco de residência, e ele não tem mais estágio. Como que ele vai desenvolver essa competência? Como que eu vou terminar e certificar esse residente, né, pelo tempo, daqui a 1 ano e meio, sendo que claramente ele não conseguiu, no período que estava estabelecido, adquirir essa competência dele, né, de manejo do paciente crítico, né? Então, são exemplos. Mas a gente não precisa quebrar essa estrutura do tempo como um todo, porque isso legalmente é complicado, né? Então, se a gente for esperar isso acontecer, nós não vamos nos movimentar nunca. Mas você fazer avaliação de competência dentro de um currículo ainda tradicional, como é o caso da residência médica, é fundamental. E já é o que é preconizado pelo MEC. O MEC, uma vez que ele estabeleceu uma matriz de competência, é claro que ele pressupõe que a gente faça avaliação de competência, mas na prática o que a gente observa é que o MEC estabeleceu a matriz de competência e os programas de residência continuam avaliando da mesma forma que avaliavam antes, não evoluíram nesse processo. Talvez por falta de orientação mais clara do MEC, talvez por falta realmente de conhecer como avançar e como fazer, mas o que a gente observa é que as pessoas substituíram a matriz de objetivo pela matriz de competência e continuou tudo quase a mesma coisa do que era antes, né? Então, lembrar, eu comecei falando isso, né? Da importância da avaliação formativa, que a avaliação de competência fortalece muito essa avaliação formativa e também permite que a gente abra o olhar para os diferentes domínios de competência daquela matriz do CAMEDS que eu usei como exemplo. Então, eu acho que a gente conseguir, né, essas 3 coisas, já está muito bom. Melhorar a nossa avaliação formativa, ter um olhar mais abrangente para o residente, a gente vai conseguir fazer a diferença mesmo ainda dentro de uma estrutura rígida, baseada em tempo, que é o programa de residência médica. E aí eu vou tentar dar algumas dicas para vocês. Não tem dúvida que a avaliação baseada em competência ela traz benefícios, né, em relação a aumentar transparência, coordenador do programa entender melhor em que estágio cada residente dele está, isso é muito importante, né? Permite a individualização da aprendizagem, que é o que eu acabei de falar, o residente que está desenvolvendo mais rápido, a gente facultar a ele alguns estágios aí, né, que o desafiem, né, que complementem as competências aí que ele está precisando desenvolver, e aquele que ainda não desenvolveu aquela competência possa, dentro do currículo, repetir aquele estágio de alguma forma ou compensá-lo em algum momento. Ajuda a mudar a cultura da avaliação, ela passa a ser mais qualitativa e mais feedback, que é fundamental na formação, né? E os estudantes passam a entender melhor e serem mais coparticipantes do próprio processo de aprendizagem. O feedback, ele pressupõe que o aprendiz compartilhe com o preceptor ou com o coordenador de programa quais são as próximas etapas que ele precisa cumprir, né? A gente tem que corresponsabilizar, o residente está junto com a gente, e na verdade o residente é o principal interessado, né, no desenvolvimento e na sua formação. E a educação baseada em competências, ela pressupõe a individualização
e o envolvimento ainda mais forte do residente no seu próprio processo de formação. E aí a gente tem alguns exemplos, algumas figuras boas, né, assim, que mostram um pouco esse contínuo e como se a gente conseguir dar mais transparência, enxergar os nossos residentes, né, como aqui está mostrando uma pessoa aprendendo a andar de bicicleta. Primeiro ele vai andar num triciclo, depois ele vai andar numa bicicleta de rodinha, então ele anda no velotrol, ele anda na bicicleta de rodinha, depois ele anda bem de bicicleta e depois ele começa até a fazer algumas manobras, né, com a bicicleta. Então isso aqui claramente, né, fazendo uma analogia com os nossos residentes, a gente conseguir entender se o nosso residente está na etapa de triciclo, se ele já está conseguindo empinar a bicicleta ou se ele está ainda na rodinha, isso falando em termos de competências ou atividades profissionais, é fundamental. E a gente não tem essa clareza. Hoje em dia, a nossa cultura ela é muito de corredor, fofoca, de comentários aqui e ali, comentários irregulares em relação a feedbacks ao comportamento de residente, mas pouca coisa efetiva é feita para tentar remediar, traçar um plano mesmo para aquele residente. E poucos coordenadores têm uma visão tão clara de que em estágio cada residente seu está em relação às principais competências ou EPAs do seu programa. Então, se a gente conseguir dar essa transparência, já é um avanço assim muito grande que a gente consegue no nosso programa. E aí, usando uma outra estrutura, que é a estrutura de marcos de competência, né, dos milestones americanos, se o nosso residente ainda é noviço naquilo, ele é competente, ele é proficiente, ele já é um expert ou é um mestre, né? Então, é claro que isso tem que ser definido antes, os coordenadores junto com os preceptores têm que definir para cada atividade em que nível eu vou imaginar que ele vai estar ao final, para que eu possa realmente trabalhar e ter essa clareza, né, dentro do próprio programa. E aí vamos voltar para a pirâmide de Miller para a gente discutir algumas estratégias de avaliação, né? Então, quando a gente trabalha na base, no SAB, são as nossas provas teóricas básicas, cognitivas, questões de múltipla escolha. Subindo um pouquinho nesse nível, nós vamos ter provas ainda teóricas, mas com questões que exigem aplicação de conhecimento. Geralmente, provas que vão ter casos clínicos, situações em que ele precisa utilizar o conhecimento que ele tem e aplicá-lo, ainda numa prova, numa teoria, mas já é aplicação de conhecimento. E aí a gente começa a subir com o que nos interessa aqui, que é justamente aumentar essa nossa capacidade de avaliar o residente em cenário real, né? Quer dizer, na prática. A prática pode ser dividida em cenário simulado ou real. E aí eu vou comentar um pouquinho alguns processos avaliativos aqui. Tem o OSCE, né, que a gente usa muito na graduação, mas eu trouxe ele aqui porque a gente sabe da dificuldade que é operacionalizar o OSCE na residência médica. Mas aí depois Elaine e Thalita podem complementar, né? Eu acho que a FEMIG tem parcerias com algumas escolas, e o que a gente percebe hoje em dia é que para algumas habilidades, os programas, não aqui em Belo Horizonte, mas a gente percebe no exterior algumas experiências para uso de estações simuladas para checar, né, o desenvolvimento de algumas habilidades e atitudes, né? Então, traz todo um desafio, né? O OSCE, aqui tem uma imagem, né? Assim, são estações, você tem microhabilidades, geralmente estações aí que vão variar entre 3 e 8 minutos, né, em cada estação, e você precisa, então, ter um professor ou um avaliador em cada estação, então exige uma movimentação de muita gente, né, avaliador e residente naquele processo. Você tem que montar as estações, tem que ter, né, eventualmente, alguns modelos, seja ator, seja boneco, então é muito trabalhoso. Mas o que a gente observa para algumas habilidades, eu trouxe aqui um artigo, mas tem vários outros estudos do pessoal estudando, principalmente para certificar a questão do atendimento de urgência, né? Que a gente às vezes não consegue, em cenário real, observar o residente atendendo em diferentes contextos da urgência, e dependendo da especialidade, isso pode ser uma competência vital, crucial, e que eu preciso, de fato, certificar. É claro que, se meu residente está no pronto-socorro, na UPA, ou está no CTI, eu consigo observá-lo, né, em diferentes situações, obviamente, você subir na pirâmide de Miller e avaliar ele fazendo, é melhor do que você avaliar ele mostrando como faz. Mas, como eu disse, assim, em alguns cenários, em alguns contextos, em alguns programas, isso não é possível e os coordenadores optam por, eventualmente, a cada trimestre ou semestre, às vezes, avaliar os residentes, né, utilizando cenários simulados. Então, eu trouxe aqui um exemplo, mas tem vários outros aí do uso de OSCE na formação do residente. Mas vamos ao que interessa, que é a cereja do bolo, que é avaliar o como faz, né? A observação direta é o padrão ouro, obviamente, você observar ele atuando, fazendo. O ideal é trazer junto um instrumento, né, que nos permita uma avaliação mais qualificada.
Um deles pode ser o Mini-CX, o Mini Clinical Examination, que é o que a FEMIG propôs por anos e anos. Depois até a Elane e Thalita podem comentar se ainda está sendo recomendado. Que é você preencher um formulário, né, depois de algum tempo de observação. Mas nós temos outras estratégias, como a avaliação 360, a discussão baseada em caso e a avaliação de consulta gravada. É interessante que essa avaliação de consulta gravada, eu sempre via isso nos livros e achava muito difícil viabilizar. Até que em junho desse ano eu tive em Porto Alegre, na Universidade lá de Ciências da Saúde de Porto Alegre, a UFSPA. Eles têm um sistema, é na graduação, mas muito interessante, estruturado no internato. Os alunos gravam consultas com consentimento, eles têm um manual de como gravar e discutem essas consultas gravadas internamente, com professores e seus colegas em oficinas, uma oficina semanal. Cada semana, alguns alunos levam seus vídeos, né, eles editam para o ponto que quer discutir, mas principalmente voltado para avaliação formativa, quer dizer, né, me veja atendendo, ver o que eu posso melhorar. Inclusive, é o próprio aluno que seleciona o trecho e traz aquele desafio para o professor e os colegas discutirem, né? Mas, assim, a avaliação de consulta gravada no nosso contexto é um desafio, mas, como eu falei, eu não conhecia ninguém que fazia isso sistematicamente, fiquei contente em poder acompanhar essa experiência lá em Porto Alegre recentemente. O que a gente faz é muito mini-CX mesmo, que a gente vai ficar acompanhando o residente atendendo, né? E eventualmente até ter que vê-lo atendendo mesmo desde o início. Os R1s, por exemplo, a gente inclusive às vezes eventualmente vê ele fazendo, complementando a anamnese, o exame físico, vê ele principalmente tomando decisão, aconselhando, organização e eficiência, né? Então não basta ficar só na discussão de caso que ele traz e a gente discute e ele volta. A gente tem que observar mais o nosso residente também atuando. Ficar do lado dele enquanto ele está entregando os papéis para o paciente, vendo como é que ele orienta, porque aí a gente está avaliando também profissionalismo, aí nós estamos avaliando habilidades humanísticas, capacidade de síntese, de fechamento da consulta, né? Como é que ele coleta o dado, como é que ele recebe o paciente no início. Então, é importante que a gente esteja mais atento, observe mais, porque muitas vezes o preceptor fica também só na retaguarda, né, e discutindo o caso, e às vezes não vê a interação direta do residente com o paciente, e isso é fundamental. E aí tem que registrar isso de alguma forma. O Mini-CX é um desses instrumentos que ajudam a nortear, ele tem vários domínios, você vai colocando naquela escala Likert, né, se ele está satisfatório, insatisfatório, e ele é muito importante para a gente dar feedback, né, e ajudar a sistematizar o feedback. Bom, a avaliação 360, ela também demanda observação direta, mas em vez de fazer o registro de um atendimento específico, geralmente você vai usar um formulário que vai ver como é que está aquele residente naquele período. Então, ele não está se referindo a um atendimento, mas a postura dele naquele cenário. E aí, na avaliação 360, ela tem esse nome porque você vai ter diferentes olhares para o residente. Então, você vai ter, às vezes, a avaliação de um colega, a avaliação da enfermagem, a avaliação da recepção. A recepção no ambulatório, por exemplo, é um tema muito interessante. Ele acompanha exatamente o que aquele residente está fazendo, né, em vários cenários. Pode ajudar muito a enriquecer a discussão, né, e o feedback para como é que aquele residente vai trabalhar, né, outras habilidades. Então, o feedback 360 ele é interessante, a avaliação 360 é interessante. O Case-Based Discussion, né, ele é muito discutido quando a gente fala em avaliação de EPAs, a discussão baseada em casos. A recomendação da teoria é que você peça para o residente selecionar 2 casos que ele atendeu naquele dia, seja de enfermaria ou de ambulatório, e aí o preceptor escolhe um dos 2 casos para poder repassar com ele. Então, é um caso concreto, ele traz, você não observa ele diretamente atendendo, mas pelo registro dele, ele vai trazer aquele caso e você vai tentar recompor com ele como é que foi o raciocínio, por que ele tomou aquela decisão, e eventualmente você vai focar, né, em um aspecto ou outro daquela interação, daquela consulta, né, e tentar, então, a partir daí, fazer comentários e avaliar em que grau de desenvolvimento de competência aquele residente está. A questão é o seguinte, né? A gente fala muito falei aí do Mini-CX, falei da avaliação 360, né? E da observação direta. Fala, mas eu já faço isso na minha residência, então eu já faço avaliação baseada em competências. Aí que eu acho que falta um pouco o pulo do gato, que eu vou tentar nesses próximos slides discutir um pouco o que a gente precisa, além de observar e dar aquele feedback pontual, o que mais que a gente precisa fazer para, de fato, mudar o nosso sistema de avaliação e a gente adotar um sistema que a gente possa chamar de avaliação baseada em competências.
Então, o primeiro passo é ter mais clareza no que a gente avalia. O que eu percebo nos programas de residência hoje é que a gente vai observando, avaliando meio intuitivamente. Poucos preceptores têm clareza da matriz de competência e o que precisa ser avaliado naquele residente. Então, minha sugestão é que o primeiro passo é que todo mundo que avalia tem que ter clareza exatamente do que precisa ser avaliado. E nem sempre as pessoas têm essa clareza. Uns acham que é só aspecto técnico, né? Então, se a gente não faz essa discussão, muitas vezes aqueles outros domínios de competência não são avaliados, e mesmo dentro do domínio técnico, às vezes alguns preceptores acham que eu tenho que ter um nível, outro acha que é outro nível, uns acham que essas doenças aqui têm que ser contempladas, outros acham que são outras. Então, o primeiro passo que eu recomendo a vocês é tomarem um documento de referência, porque tem muito documento na literatura. Então, pode partir de qualquer documento, né? Pode partir, por exemplo, da matriz de competência do MEC. Então, você que é coordenador de residência, está aqui assistindo essa aula, volta na matriz de competência, né? Às vezes ela é um pouco exagerada, tem objetivo demais, seleciona os objetivos e passa para aquele preceptor do estágio. Então, o preceptor que está no estágio ambulatório, que está no estágio ali de transplante, no estágio de CTI, no estágio de enfermaria, o que esse preceptor precisa observar no residente? Então, esse é o primeiro passo, né? Então, a gente tem que voltar atrás e trazer clareza de que objeto de avaliação eu estou falando. Se não quiser usar a matriz de competência do MEC ou quiser complementar, tem também os milestones, né, os marcos de competência, por exemplo, do Colégio Americano, que tem inúmeras especialidades. Provavelmente, as especialidades que todos que estão assistindo aqui têm, especialidades médicas, tá? Eu sei que deve ter gente da residência múltipla que está aqui acompanhando, mas é uma literatura que eu não acompanho, mas imagino que tenham materiais também, sejam do MEC ou de outros locais, que trazem isso aí, para que vocês não tenham que construir, porque senão vai dar trabalho demais ter que construir exatamente o processo. Então, partam de coisas já prontas, né? Então, eu estou falando aqui de competência, falei de milestones, né, do American College, mas lembrar que a gente vem trabalhando muito com EPAs, né? Eu até, assim, o foco dessa apresentação aqui não é EPAs, que a Elaine e a Thalita falaram que vocês já estão cansados de escutar sobre EPAs aqui, e para quem não escutou ainda, né, depois a Thalita e a Elaine vão fazer um alerta aí de onde está gravada essas aulas de EPA que já foram dadas nesse espaço aqui. Mas, por exemplo, na Santa Casa, a gente tem um caderno de EPAs da cirurgia, então a gente segue EPAs, a gente não trabalha com competência e não trabalha com milestones, a gente trabalha com EPA. E lembrar que a Febrasgo, né, a ginecologia tem investido muito também nessa mudança de conceito para avaliação, utilizando EPAs como ponto de partida. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, se vocês não têm EPA para especialidade, não sabem o que é EPA, partam das competências, dos milestones, já é um primeiro ponto de partida muito interessante que dá para começar a fazer. Se já tiver EPA para sua especialidade construída, beleza, usem. Se quiser usar da cirurgia geral, esse caderno da Santa Casa, ele fica na internet, né? E a ideia da Santa Casa é ir fazendo EPAs para outras especialidades, né? Então, atualmente, a gente já tem EPA para nefrologia e temos a EPA também da ginecologia, adaptadas das EPAs da Febrasgo. E a ideia é que a gente tenha depois EPA também para anestesiologia, para pediatria, a gente está caminhando um pouco nesse processo, mas construir EPA não é muito fácil. Nós temos as EPAs da neonatologia, que em breve vão ser publicadas, foi objeto de mestrado de uma aluna, né, que defendeu ano passado. Então, a ideia é ir construindo as EPAs, mas se não tiver EPA, dá para usar esses outros documentos também, que são todos liberados gratuitamente na internet. Uma vez que eu definiu as EPAs ou competências que eu vou utilizar, você tem que pensar qual ferramenta eu vou utilizar. Minha residência dá para usar mais a observação direta com o MiniCX, eu não vou usar o MiniCX, eu vou usar um outro formulário no Google Forms. O importante é registrar. Não dá para a avaliação ser feita só de maneira solta, informal e dando feedback. Tem que haver esse registro. Então, isso é uma outra diferença. E muitas vezes o que a gente tem de registro é o seguinte, depois de 3 meses entrega uma folhinha no NEP. Isso é muito pouco, não é uma folhinha no NEP. A gente tem que ter 30, 40 folhas por trimestre. É muita avaliação, esse residente tem que ser muito observado. E essa também é uma diferença grande em relação ao que a gente faz atualmente. São avaliações pontuais, fragmentadas, não documentadas, e muitas vezes o que fica registrado e vai para o NEP é uma folhinha de avaliação trimestral. Isso não pode. Então, escolham, geralmente nós vamos trabalhar no FAS, ou vamos usar MiniCX, observação, se conseguir evoluir para ter um feedback da equipe, né, entra com avaliação 360 também. Se não tiver como observar muito, usa pelo menos o Case-Based Discussion, né, quer dizer, seleciona alguns prontuários, discute, ou uma mescla dessas 3 ferramentas, mas tem que ser registrado.
E eu estou falando de registro, não é nem um registro sofisticado. Esse aqui é o aplicativo que a gente usa na Santa Casa, que o preceptor anda no celular e cada observação que ele faz, ele registra. Então, é claro que isso aqui é um software que foi desenvolvido pelo próprio hospital, né? É um software que ainda não está disponível nem para uso comercial, então é um uso interno no momento, mas é um aplicativo mais sofisticado, é o ideal. Mas se vocês não têm isso, dá para usar formulário, né? Dá para usar o Google Forms. Então, aqui é um exemplo do Google Forms que a gente estava criando para ginecologia, né? Junto com um projeto da ARENG, né? Associação de Residência Médica aqui do Estado. A gente estava criando o formulário, aqui são várias telas, né, do Google Forms, dá para fazer via Google Forms. Não fica tão bonito, né, mas ele é prático, útil, e o importante é a gente deixar isso registrado. Para que registrar? Porque no final de um trimestre, ou de um bimestre, ou do tempo que vocês acharem, é necessário a gente pegar aquele conjunto de avaliações e fazer sentido deles, e dar um feedback mais estruturado para o residente. Então, aqui também é um grande diferencial e que poucos programas fazem isso. Então, aqui é um exemplo de um feedback da residência de cirurgia da Santa Casa. Cada linha desse gráfico é uma EPA. Cada bolinha significa o número de avaliações naquela EPA, naquele nível de autonomia. Então, vejam, por exemplo, na EPA 5, esse residente teve 7 avaliações nível 1, 3 avaliações nível 3 e 2 avaliações nível 4. Então, ele foi observado várias vezes. E cada vez o preceptor registra. Então, no final de um trimestre, eu tenho um panorama de como é que foi a atuação dele. E mais do que só bolinha e número. Lembrem que para a gente não cair de novo aí na questão do McNamara. Mais importante do que as bolinhas e os números é o que vem embaixo, são os textos que a gente tem que ler e fazer sentido dos feedbacks que ele recebeu ao longo do trimestre. Então, isso dá trabalho, dá bastante trabalho. Mas se a gente quiser fazer uma avaliação de competência, a gente precisa, né, criar condições para que isso seja feito. A gente ter síntese, porque aí faz todo o sentido. Então, veja que esse residente, ele é analisado de maneira mais abrangente, com feedback, leitura de feedback, a gente vê o desempenho, e aí sim, né, a gente entra para uma outra etapa, que é do comitê de competência. Um grupo de preceptores tem que ser responsável por acompanhar o desenvolvimento desses residentes e tem que tomar decisões, inclusive, somativas e certificativas. E por que um comitê não é só o coordenador de programa? Porque são decisões sérias, né? E às vezes pode ter realmente problema de um preceptor com um residente. A gente precisa ter pelo menos 3 pessoas, né, olhando essas avaliações e fazendo um relatório que seja trimestral. Então, vejam que é muito diferente daquela folhinha que a gente entrega para o NEP depois de 3 meses, uma folhinha avulsa de um mini CX daquele residente em 3 meses de estágio. Muitas vezes com 10 em tudo, feedback nenhum. Isso não agrega, isso não contribui para a avaliação formativa e nem para a avaliação somativa. Né? Então, a gente precisa de um comitê, essas pessoas tomam decisão e o residente na Santa Casa recebe um boletim, um relatório trimestral em que ele vai ver como é que está a avaliação dele, como é que está o progresso dele e as principais recomendações do trimestre. É um processo desafiador. A Santa Casa também isso está começando, né? Já tem algum tempo, mas assim, a gente conseguiu fechar o ciclo, que a gente está entregando relatórios, né, dessa qualidade, realmente é coisa recente. Nós vamos fazer agora um processo de fechamento com a residência de nefrologia. A ginecologia, a gente está tendo ainda alguns desafios, é muita EPA, a gente, né, ainda está treinando os preceptores para poder fazer avaliação, mas esse é o ciclo completo quando a gente quer falar de avaliação baseada em competência. E é esse ciclo que a gente tem que ter como meta, almejar, né, que as residências na FEMIG, né, trabalhem com esse padrão de qualidade. É claro, exige muito tempo, exige envolvimento do preceptor, isso não é fácil, aí vem sempre aquela questão, o preceptor não é valorizado, né, então o preceptor não se qualifica para a função, aí é toda uma discussão, mas a gente não pode se apegar nas desculpas, né? Nós temos que pegar pessoas que querem fazer e tentar fazer, implementar. Precisa, claro, do apoio do coordenador do programa, a retaguarda da coordenação de residência FEMIG que vocês têm, retaguarda técnica, né, e retaguarda de apoio aí, logístico, né? Mas é claro, é um desafio, né? O cargo de preceptor na FEMIG traz desafios, realmente não existe uma remuneração específica, mas tem muita gente animada, querendo fazer diferente, querendo contribuir mais para a formação, e aí a necessidade de desenvolvimento docente. Essa aqui é uma das iniciativas que a coordenação da residência tem, né? Eles estão gravando esses webinars, então assim, essa aula vai ficar gravada, já tem outras aulas lá. E agora talvez a FEMIG precise investir um pouco mais nesses recursos para a gente tentar registrar e sintetizar as avaliações, né? Garantir espaço para isso,
dar um suporte nesse processo decisório trimestral, né? Acho que a coordenação de residência FEMIG pode, às vezes, participar, né, de alguns momentos como esse, e a gente pensar, por exemplo, em criar Google Forms, né, mais estruturados, ou eventualmente evoluir aí para ferramentas que a FEMIG no futuro possa adquirir para fazer esse registro, né, e facilitar o processo de sistematização. Mas para mudar a cultura, né, para mudar o nosso pensamento, eu acho que a gente precisa primeiro, assim, não precisa avaliar todo o residente em todas as atividades, em todas as competências. Comecem com algumas, né? Comecem em alguns cenários, e tem um preceptor, às vezes, um pouco mais disponível, mais engajado, e tentem fechar o ciclo, pelo menos em uma EPA ou em uma competência, né? Fechem o ciclo completo, comecem a avaliar, comecem a registrar no Google Forms, em papel, onde seja. Depois de um tempo, faça sentido daquelas anotações e registros e tome decisão. E aí, a partir do momento que você começa a fazer, a gente vai ganhando força, vocês vão vendo tanto que isso melhora a qualidade do programa, e aí a gente ganha até mais força no futuro para, né, ter mais apoio para investir nesse processo. Então, em síntese, né, lembrar que a gente pode avaliar por competências, mesmo mantendo essa estrutura tradicional da residência baseada em tempo, né? Tentem mesclar diferentes atores, não pode ser só um preceptor, você tem que ter diferentes olhares e, de preferência, diferentes, inclusive, categorias profissionais olhando para aquele residente. Até tem programa que o próprio paciente também opina, né, em relação ao desempenho. A avaliação formativa é essencial, temos que melhorar feedback, mais observações e mais retorno para o residente. A decisão somativa de progressão, ela deve ser feita por um colegiado, né, que a gente chama de comitê de competência, e a gente precisa valorizar o preceptor, para que ele tenha tempo e formação adequada para esse processo. Então, eu espero ter conseguido aí contribuir com mais um tijolinho nessa luta aí da Elaine, Thalita e a equipe toda da coordenação de residência médica. Eu vi que a Fernanda está aí também. Então, são pessoas aí que estão lutando para tentar tornar as residências FEMIG melhores. Eu estou aqui sempre à disposição para contribuir. Obrigado.